Ele a deixou com uma bebê nos braços, acreditando que o mundo o esperava de portas abertas. Mas o tempo é o melhor roteirista da vida. Anos depois, aquela mulher abandonada não só se reergueu, como se tornou CEO da empresa onde o destino traria de volta. A mesma secretária que roubou seu marido. E dessa vez, quem decide quem fica é ela. O som suave da chuva batendo contra a janela parecia conversar com o coração cansado de Jisoo. Era uma manhã comum em Seul e o apartamento pequeno cheirava a café recém-passado e leite morno. Entre brinquedos espalhados e fraldas abertas sobre o sofá, ela segurava a pequena Yuna no colo enquanto tentava preparar o desjejum. O rosto de Jisoo, mesmo cansado, guardava a serenidade de quem acreditava no amor. Tae-hyun. Seu marido descia as escadas ajeitando a gravata, com o olhar preso no relógio e o celular vibrando a cada segundo. Ele mal notou o sorriso caloroso que a esposa lhe deu. "Hoje é o dia da sua grande apresentação, não é?" perguntou ela, ajeitando o nó da gravata com carinho. "Preparei seu café do jeito que gosta. Estou atrasado." "Jisoo, deixa o café, eu pego algo no caminho", respondeu ele, sem sequer levantar os olhos. Ela segurou o braço dele por um instante, sem força, apenas o suficiente para lhe dar um beijo rápido. "Boa sorte, querido." Ele saiu apressado, e a porta se fechou com o som seco de uma rotina que começava a desmoronar. No instante seguinte, o celular dele vibrou novamente. Na tela, um nome piscava com um pequeno coração ao lado. Minna Tae-hyun suspirou. Hesitou por um segundo, e então digitou uma resposta curta. "Estou a caminho." Enquanto isso, Jisoo sentou-se na sala, embalando Yuna e sorrindo sozinha. Achava bonito o quanto o marido se dedicava ao trabalho. Ela ainda não sabia que, do outro lado da cidade, ele estava prestes a se perder no olhar de outra mulher. Minna o esperava no escritório. Jovem, confiante, com perfume doce e olhar calculado, ela o recebeu com um sorriso que misturava profissionalismo e desejo. Entregou-lhe um café e um dossiê, e seus dedos se tocaram por um breve segundo. "Do jeito que você gosta." "E com canela", disse ela, com um tom que soava mais íntimo do que deveria. Tae-hyun sorriu, meio sem graça. "Você sempre lembra desses detalhes. Talvez porque eu preste atenção demais em você", respondeu ela, encarando-o com coragem. Ele desviou o olhar, tentando se concentrar no trabalho, mas o coração acelerado o traía. Minna era ousada, divertida, tudo o que parecia faltar em seu casamento há meses. O que começou como pequenas trocas de mensagens durante o expediente logo se transformou em almoços, risadas e, por fim, jantares escondidos. Jisoo em casa. Continuava acreditando que o marido apenas estava trabalhando mais para garantir o futuro da família. À noite, o apartamento ficava silencioso e ela esperava ouvir o som da chave girando na fechadura. Ele sempre dizia estar em reuniões de última hora. Certa noite, enquanto a chuva voltava a cair sobre Seul, Jisoo foi guardar uma das camisas de Tae-hyun e encontrou algo no bolso. Um pequeno bilhete perfumado. A caligrafia era delicada e a mensagem curta. "Não vejo a hora de te encontrar de novo." O chão pareceu sumir sob seus pés. O coração batia tão rápido que ela precisou se apoiar na cômoda para não cair. Leu e releu o papel dezenas de vezes, como se em alguma leitura diferente ele pudesse significar outra coisa. Ligou para Tae-hyun com as mãos trêmulas. Ele não atendeu. A mensagem automática respondeu: "Estou em reunião. Te ligo depois." Mas naquele mesmo instante, ele estava jantando com Minna em um restaurante elegante, sorrindo com o olhar apaixonado de um homem que esqueceu de onde veio. Naquela noite, Jisoo não dormiu. Passou horas sentada na beira da cama, observando Yuna dormir, perguntando-se onde foi que o amor deles se perdeu. Quando o relógio marcou 4 da manhã, ela percebeu que talvez o casamento perfeito que sempre defendeu nunca tivesse existido. Talvez fosse só um reflexo de sua esperança. 2 dias depois, ao descer as escadas pela manhã, encontrou sobre a mesa um envelope branco.
O nome dela estava escrito à mão. Dentro, uma carta curta, cruel em sua simplicidade. Jisoo, eu preciso de um tempo. As coisas mudaram. Não posso continuar fingindo. Cuide bem da Yuna. Taehyun, o papel escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ela o observou por alguns segundos, como se aquilo pudesse ser um pesadelo prestes a acabar. Depois, seus joelhos cederam, e o choro veio forte, preso há muito tempo. Você não precisava de tempo. Só precisava de coragem para me dizer que escolheu outra, murmurou, abraçando Yuna, que acordara assustada com o som da dor da mãe. Nos dias seguintes, Jisoo lutou contra o caos. Entre mamadeiras, fraldas e um trabalho remoto que parecia não ter fim, ela tentava manter a dignidade. Às vezes chorava escondida no banheiro, às vezes ria de nervoso quando tudo dava errado. Em uma manhã especialmente confusa, Yuna chorava sem parar, o leite fervia e o cliente da reunião virtual perguntava educadamente: Senhora Jisoo, está tudo bem aí? Ela respondeu sorrindo, o cabelo bagunçado e o bebê nos braços, tudo perfeitamente sob controle. Assim que encerrou a chamada, correu para desligar o fogo, derramou o café e começou a rir sozinha entre lágrimas. Era um riso cansado, mas ainda assim um riso de sobrevivente. Naquela noite, sentada na varanda com Yuna dormindo em seu colo, o vento frio tocou seu rosto. O luar iluminava o apartamento vazio, e ela olhou para o horizonte com uma serenidade nova. Um dia, Yuna, a mamãe vai te mostrar que a gente não precisa de ninguém para ser feliz. Ela não sabia, mas aquele sussurro seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. Porque, enquanto Taehyun se afundava nas consequências de sua escolha, Jisoo estava prestes a se reerguer, não como esposa abandonada, mas como mulher que descobria sua própria força. O amor, pensou ela, pode acabar, mas o respeito por si mesma, esse renasce quando tudo parece perdido. Na manhã seguinte, o sol parecia mais forte do que de costume. Ele invadia as janelas do pequeno apartamento de Jisoo, iluminando as marcas de uma noite mal dormida. O travesseiro ainda guardava o cheiro do choro, mas havia algo diferente no ar, uma leveza silenciosa, quase imperceptível, que anunciava o início de algo novo. Jisoo levantou devagar, ajeitou os cabelos e olhou para Yuna dormindo no berço. O rostinho sereno da bebê era o lembrete de que, apesar de tudo, o mundo ainda podia ser bonito. Por um momento, ela ficou ali parada, observando a filha respirar, e sussurrou como quem faz uma promessa. A partir de hoje, é só eu e você, meu amor. Decidida, amarrou o cabelo, pegou uma xícara de café e respirou fundo. O espelho em frente à pia refletia uma mulher diferente. Cansada, sim, mas com um brilho novo nos olhos. Um brilho de quem, mesmo quebrada, escolhe seguir em frente. As primeiras semanas foram um desafio quase insuportável. Entre cuidar de Yuna, entregar relatórios para o trabalho e pagar contas atrasadas, Jisoo se sentia em uma montanha-russa emocional. Às vezes chorava por pequenas coisas, uma música, uma lembrança, um cheiro de colônia que Taehyun usava. Outras vezes ria sem motivo, como quem descobre que ainda é capaz de sentir leveza. Numa tarde, enquanto tentava colocar Yuna para dormir, o celular vibrou. Era uma mensagem inesperada. Hyun-woo. Oi, Jisoo, soube do que aconteceu. Posso passar aí para ver como você está? Jisoo hesitou. Fazia anos que não falava com ele. Seu amigo de infância, o mesmo que costumava protegê-la na escola e que sempre teve um jeito tranquilo de enxergar o mundo. Ela pensou em recusar, mas o coração pediu um pouco de companhia. Pode vir, sim, respondeu com certa timidez. 2 horas depois, o som da campainha quebrou o silêncio. Hyun-woo apareceu com um sorriso simples e uma sacola nas mãos. Trouxe frango frito e refrigerante. Achei que você precisasse mais disso do que de flores. Jisoo riu pela primeira vez em dias. Você não mudou nada. E você... Ele a olhou com ternura. Está tentando parecer forte,
Mas eu sei que por dentro está em pedaços. Ela desviou o olhar, emocionada. Hyun-woo não fez perguntas, não pediu explicações. Apenas sentou-se ao lado dela, assistindo Yuna brincar com os próprios pés. Ela é linda, disse ele. Tem seus olhos e o sorriso do pai, respondeu Jisoo com um suspiro. Um silêncio confortável tomou conta da sala. Por alguns instantes, o tempo pareceu desacelerar. E Jisoo percebeu que era bom conversar com alguém que não a olhava com pena, mas com respeito. Depois que ele foi embora, ela se pegou sorrindo sozinha. Talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Os dias seguintes foram de pequenas vitórias. Jisoo começou a se organizar, criou uma rotina e voltou a trabalhar com mais foco. Ainda havia momentos de dor, mas ela começou a transformar cada lágrima em combustível. Se antes vivia esperando que Tae-hyun voltasse, agora ela só pensava em provar para si mesma que conseguia vencer sem ele. Uma noite, enquanto revisava um projeto importante no computador, Yuna começou a chorar. Jisoo levantou-se rápido, pegou a filha no colo e começou a cantar baixinho. Sua voz era fraca, mas carregada de amor. Shh, está tudo bem, minha florzinha. A mamãe está aqui. A bebê sorriu entre soluços, e Jisoo sentiu o coração se encher de uma paz que há muito tempo não sentia. Pela primeira vez, não pensou em Tae-hyun. Não se perguntou onde ele estava, nem com quem. Apenas viveu aquele instante com plenitude. Enquanto embalava Yuna, olhou pela janela e viu as luzes da cidade piscando como estrelas distantes. Pensou no passado, mas sem dor. Eu não vou mais olhar para trás, murmurou. Ele me deixou, mas não me levou com ele. Do outro lado da cidade, Tae-hyun jantava com Minah. O brilho do início da relação começava a se apagar. O riso de Minah já não parecia tão leve, e o olhar dele carregava um cansaço que nem o vinho caro conseguia disfarçar. Ele mexia no celular, abrindo e fechando a galeria de fotos antigas, até parar em uma imagem de Jisoo com Yuna no colo, rindo. Ficou olhando por longos segundos com algo entre arrependimento e negação. "Está tudo bem?" perguntou Minah, percebendo seu silêncio. "Claro", mentiu ele com um sorriso sem graça. "Só estou cansado." Mas a verdade é que, no fundo, o peso da escolha começava a apertar. Naquela mesma noite, Jisoo fechou o notebook e deitou-se ao lado da filha. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente. Sonhou com um campo de flores brancas e com o vento soprando leve no rosto. Quando acordou, o sol entrava pelas frestas da cortina e ela sentiu algo que há semanas não sentia: esperança. Ela se levantou, amarrou o cabelo e, olhando o próprio reflexo no espelho, sorriu. Não era o sorriso de quem venceu, ainda não, mas o de quem finalmente entendeu que a dor não define o destino. "Vamos, Yuna", disse pegando a bebê no colo. "Hoje a gente começa de novo." E assim, entre o cheiro de café fresco e o riso de uma criança, a vida começou a se reconstruir, passo a passo. Lágrima por lágrima, sorriso por sorriso. O passado ainda doía, mas Jisoo já não o carregava como um fardo. Agora, ele era apenas o ponto de partida de uma nova história. 2 anos se passaram desde que Jisoo decidiu recomeçar. O tempo, com sua paciência silenciosa, havia cicatrizado feridas que pareciam impossíveis de curar. Agora, ela caminhava com passos firmes pelas ruas de Seul, segurando uma pasta de couro e o crachá da nova empresa onde trabalhava como designer de campanhas publicitárias. Sua rotina era exaustiva, mas recompensadora. A cada novo projeto, ela via uma versão mais confiante de si mesma florescer. Uma mulher que aprendeu a transformar dor em força, solidão em propósito. Yuna, agora com 3 anos, frequentava uma creche alegre e colorida. Era esperta, sorridente e amava cantar no caminho para a escola. Todas as manhãs, Jisoo se ajoelhava diante dela, ajeitava os cabelos finos e dizia com ternura: "Seja corajosa, tá bom? Mamãe te ama mais que o mundo." E a menininha respondia com o mesmo ritual de sempre: "Eu também te amo, mamãe." A vida parecia finalmente estável.
Até o dia em que o destino, sempre imprevisível, decidiu reescrever o roteiro. Naquela tarde, o escritório estava em plena correria. A empresa receberia um novo investidor. Alguém que, segundo rumores, era um empresário renomado do setor tecnológico. Jisoo nem deu muita importância. Estava concentrada no cronograma de uma nova campanha quando o som da porta se abriu e o gerente anunciou: "Pessoal, este é o Sr. Tae-hyun Lee, o novo sócio do grupo." O ar pareceu desaparecer. Jisoo congelou. O nome ecoou dentro dela como um trovão. Lentamente ela levantou o olhar, e lá estava ele. O mesmo olhar firme, o mesmo semblante calmo. Mas havia algo diferente agora. Uma expressão cansada, sombria, como se os últimos anos tivessem cobrado caro. Tae-hyun também a viu. Ficou imóvel por um instante, tentando processar o que os olhos confirmavam. Jisoo, mais forte, mais bonita, mais distante. "É um prazer trabalhar com vocês", disse ele, tentando soar profissional, mas o leve tremor na voz o denunciava. Jisoo não disse nada. Apenas manteve o olhar firme, sem rancor, mas também sem nostalgia. Era como se, naquele breve instante, ela tivesse encerrado um ciclo dentro de si. Durante a reunião, ela permaneceu concentrada, anotando cada ponto, enquanto o coração travava uma guerra silenciosa. Tae-hyun, por sua vez, observava-a discretamente, admirando a postura e o controle que antes ela não tinha. Ele tentou encontrar um sinal da mulher que deixou para trás, mas tudo que viu foi alguém que aprendeu a seguir sem olhar para trás. Após o encontro, Jisoo se refugiou na copa da empresa. Precisava respirar. Enquanto esperava a água ferver para o chá, ouviu uma voz suave às suas costas. "Posso te acompanhar?" Ela se virou. Tae-hyun estava ali, com o mesmo perfume que um dia a fazia estremecer. "É claro", respondeu sem emoção. O silêncio se estendeu. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas. Até que finalmente disse: "Eu não esperava te ver aqui." "Eu também não", respondeu ela sem o encarar. "Mas a vida tem um jeito curioso de pregar peças, não é?" Ele assentiu, sentindo o peso do que ela não disse. Jisoo pegou sua xícara e, antes de sair, completou: "Não se preocupe, Tae-hyun. Eu aprendi a trabalhar com o passado sem deixar que ele atrapalhe o presente. Foi como um golpe gentil, mas firme." Ele a observou se afastar, sentindo que aquela mulher não era mais a que ele deixou chorar em um quarto vazio. Nos dias seguintes, o convívio profissional tornou-se inevitável. As reuniões eram tensas, cheias de palavras medidas e olhares evitados. Mas aos poucos, Tae-hyun começou a perceber a profundidade das mudanças em Jisoo, e isso o desestabilizava. Enquanto isso, Mina enfrentava seus próprios fantasmas. Após o término com Tae-hyun, sua carreira como modelo havia desandado, e a fama fugaz começava a desaparecer. Ela tentava contato com ele, mas Tae-hyun raramente atendia. As mensagens sem resposta começaram a se acumular, e o orgulho que um dia a fez se sentir vencedora agora se transformava em arrependimento. Uma noite, ao deixar o escritório, Jisoo encontrou Hyun-woo esperando do outro lado da rua, sorridente, com uma sacola nas mãos. "Achei que você ia sair tarde. Trouxe o jantar para você e para Yuna." Ela sorriu surpresa. "Você continua o mesmo, Hyun-woo, e você está melhor do que nunca", ele disse com sinceridade. "Eu só quero ver você feliz, Jisoo." Ela agradeceu com um olhar doce. Era impossível negar o conforto que sentia na presença dele. Enquanto caminhavam até o metrô, rindo das trapalhadas de Yuna na escola, Tae-hyun observava à distância, parado em frente à janela de seu carro. A cena simples, Jisoo sorrindo com alguém ao lado, o atingiu de forma inesperada. Ele percebeu, enfim, que a vida dela seguiu. Que o destino, aquele mesmo que ele tentou controlar com arrogância, havia tomado outro rumo. E talvez, pela primeira vez, fosse ele quem havia ficado preso no passado. Naquela noite, deitado em seu apartamento vazio, Tae-hyun ficou olhando para o teto. A imagem de Jisoo rindo não saía da mente.
Ele se perguntou se ainda havia tempo de consertar o que quebrou, ou se o destino já havia escrito um final que ele não podia mudar. Enquanto isso, Jisoo, adormecendo ao lado da filha, sentiu o coração tranquilo. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez sentia que estava exatamente onde deveria estar. E sem perceber, o destino, silencioso e paciente, já preparava o próximo encontro. Um que não seria mero acaso, mas parte do roteiro que a vida escreve quando o amor ainda tem algo a dizer. Os dias em Seul começaram a ficar mais frios, e com eles o ar ganhou aquele cheiro doce de café que parecia estar em todos os cantos da cidade. Na empresa, o clima também havia mudado, discretamente, mas perceptível. Desde o reencontro inesperado, Jisoo e Tae-hyun mantinham uma distância respeitosa, porém, vez ou outra, trocavam olhares que diziam muito mais do que palavras poderiam expressar. Naquela manhã, Jisoo chegou ao escritório com o cabelo preso de forma simples e uma caneca de café quente entre as mãos. Sentou-se à mesa e abriu o computador. O som das notificações, o burburinho dos colegas e o vento batendo na janela criavam um ritmo quase confortável, até que uma voz familiar ecoou atrás dela. "Esse aroma ainda é o café da mesma cafeteria da esquina?" perguntou Tae-hyun com um leve sorriso. Jisoo virou-se devagar, mantendo a compostura. O mesmo." "Não", respondeu com um tom neutro. "Alguns hábitos são difíceis de mudar." "Eu lembro", disse ele, aproximando-se um pouco. "Você costumava colocar 2 colheres de açúcar e reclamar que ainda estava amargo." Ela riu, mas apenas por um segundo. "E você dizia que eu não sabia apreciar o sabor verdadeiro do café." Desviou o olhar, voltando à tela do computador. "Acho que o tempo muda até o paladar." Tae-hyun hesitou antes de responder. Ele sentia que cada frase dela era um lembrete sutil de que já não podia tocá-la como antes. Ainda assim, não resistiu. Talvez o tempo ensine que o amargo também tem valor. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Jisoo percebeu o olhar dele e desviou, fingindo concentrar-se em um relatório. Ela sabia que, por mais que tentasse agir com naturalidade, o coração ainda tremia com pequenas lembranças. O toque, o cheiro, o modo como ele dizia seu nome. Naquela mesma tarde, Hyung-woo apareceu no escritório com um buquê simples de margaridas e um sorriso desajeitado. "Eu trouxe isso para te agradecer pelo design da campanha da semana passada. Salvou minha pele." Jisoo ficou surpresa. "Não precisava, Hyung-woo. Você já me agradeceu 1000 vezes." "Eu sei", disse ele coçando a nuca. "Mas flores falam melhor do que palavras, não é?" A cena chamou a atenção de alguns colegas. Tae-hyun, que saía de uma reunião próxima, parou no corredor e observou a distância. Havia algo naquele gesto simples que o incomodava mais do que gostaria de admitir. Hyung-woo ria e Jisoo também, de um jeito leve e sincero. Era um riso que ele não ouvia há anos. Mais tarde, enquanto os dois desciam juntos para o café do prédio, Tae-hyun olhou pela janela e viu-os atravessando a rua, rindo sob a brisa fria. Por um instante, ele se perguntou se aquele era o preço da escolha que fez. Na cafeteria, o ambiente era acolhedor. As luzes amareladas refletiam nas mesas de madeira e o aroma de café fresco misturava-se com o som suave de uma música de fundo. Hyung-woo, divertido, tentava ensinar Jisoo a desenhar corações com a espuma do cappuccino. Ela tentava, mas a espuma sempre se desfazia, e os dois acabavam rindo da bagunça. "Acho que não tenho talento para isso", disse ela, enxugando a espuma da ponta do nariz. "Você tem talento para transformar qualquer coisa simples em algo bonito. Isso já é o suficiente", respondeu ele, com um olhar mais demorado. Por um instante o tempo pareceu desacelerar. Jisoo sentiu um leve calor no rosto e desviou o olhar, mexendo distraidamente na xícara. Era confuso, mas reconfortante. Hyung-woo tinha uma maneira tranquila de estar presente, sem exigir, sem invadir. Enquanto isso, do outro lado da rua, uma figura familiar os observava em silêncio. Tae-hyun estava ali, parado com as mãos no bolso do casaco.
Não sabia exatamente o que fazia ali. Talvez uma mistura de saudade e arrependimento. Assistiu Jisoo rir mais uma vez e percebeu o quanto aquele som fazia falta em sua vida. De volta ao escritório, o destino resolveu brincar de novo. Na reunião do dia seguinte, o diretor da empresa anunciou um novo projeto estratégico, que envolveria uma equipe conjunta entre o setor de marketing e o departamento de investimento, liderado por Tae-hyun. O projeto Bloom vai unir diferentes áreas, explicou o diretor. Jisoo, você será responsável pela parte criativa ao lado do Sr. Lee. Jisoo respirou fundo. Tae-hyun levantou o olhar. Jung-woo, sentado na fileira de trás, franziu a testa. O silêncio na sala durou o suficiente para que o som de um lápis caindo parecesse um trovão. Após a reunião, Tae-hyun se aproximou com tom sereno. Sei que isso pode ser desconfortável, mas quero que saiba que pretendo manter as coisas profissionais. Ela cruzou os braços, mantendo a voz firme. Satin, ótimo. É tudo o que espero. Mas dentro dela, o coração latejava, não de amor, mas de medo. Medo de que o passado voltasse a testar a paz que tanto custou conquistar. Nos dias seguintes, os encontros entre os dois se tornaram inevitáveis. Trabalhar lado a lado reacendia lembranças antigas, mas também revelava quem eles haviam se tornado. Tae-hyun admirava a calma e a sabedoria que Jisoo adquirira. Já não era mais a mulher que pedia amor. Era a mulher que o inspirava a ser melhor. Uma noite, após uma longa reunião, ele a convidou para tomar um café antes de irem embora. Só para discutir o roteiro da campanha, disse ele, tentando soar casual. Ela hesitou, mas aceitou. No café da esquina, o mesmo onde ele havia mencionado tempos atrás, sentaram-se frente a frente. Por alguns minutos, falaram apenas de trabalho, até que o silêncio os envolveu. Jisoo, disse Tae-hyun finalmente. Eu cometi erros que talvez nunca possa apagar, mas ver o que você se tornou é como ver o que eu perdi tentando ser alguém que não era. Ela o observou, surpresa pela honestidade. Às vezes, perder é a única forma de aprender o valor do que tínhamos. Respondeu. Eu só aprendi a não esperar mais. O olhar dele suavizou. Mesmo assim, é bom te ver sorrir de novo. Ela sorriu, mas havia tristeza no fundo do olhar. O sorriso não é mais o mesmo, Tae-hyun. Agora, ele é só meu. Do lado de fora, a chuva começava a cair fina sobre Seul. O reflexo das luzes nas poças d'água desenhava um cenário quase poético. Enquanto ela saía do café, Tae-hyun ficou observando pela janela, com a sensação de que, talvez, o destino ainda tivesse uma última carta a jogar. O clima de Seul naquela manhã estava nublado, como se a cidade própria pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Jisoo chegou ao escritório animada com a finalização de uma campanha importante, abraçando a sensação de competência e autonomia que conquistara. Yuna estava na creche, sorridente, e Hyung-woo enviara uma mensagem de bom dia. Boa sorte hoje, Jisoo. Você arrasa sempre. Ela suspirou, segurando a pasta com força, quando a porta do escritório se abriu com um leve rangido. E como se o universo tivesse decidido testar sua paz recém-conquistada, lá estava Mina, elegante e confiante, caminhando com passos firmes até a recepção. Bom dia! Isso! Disse ela com um sorriso calculado. Quanto tempo, não é? Jisoo parou por um instante, sentindo a familiar tensão subir pelo corpo. Mina era tudo que um dia causou dor e insegurança em seu casamento. Ela respirou fundo, mantendo a compostura. Bom dia, Mina. Não esperava te ver aqui. Eu mudei de empresa, explicou Mina, como se aquilo justificasse a presença. Mas estou em projetos que podem coincidir com os seus. Achei melhor nos conhecermos. Jisoo assentiu, mas por dentro cada músculo estava alerta. Ela sabia que aquele era o teste que não queria enfrentar. Confrontar o passado sem perder o controle do presente. Enquanto isso, Tae-hyun recebeu a notícia da chegada de Mina e sentiu o peito apertar.
A memória de erros antigos e sentimentos mal resolvidos voltou com força. Ele encontrou Jisoo perto da janela, observando a chegada da rival. Ela vai participar do mesmo projeto, disse ele, tentando soar neutro. Só queria que você soubesse. Jisoo olhou com um sorriso frio, mas firme. Eu sei lidar com isso, Taehyun. Nos dias seguintes, o escritório virou um campo minado silencioso. Cada reunião, cada passagem pelo corredor, cada sorriso ou comentário de Miná era como uma lembrança do que um dia Jisoo perdeu. Mas algo havia mudado. Jisoo já não se curvava à dor. Pelo contrário, transformava cada encontro em combustível para mostrar sua competência e independência. Miná, percebendo a postura firme de Jisoo, começou a sentir uma pontada de insegurança. Aquela mulher que um dia parecia frágil, agora se mostrava capaz, confiante e imune à presença da rival. Era como se cada gesto, cada olhar, dissesse silenciosamente: você não tem mais poder sobre mim. Taehyun observava tudo de perto, tentando lidar com o arrependimento que crescia a cada instante. Ele via Miná tentando chamar sua atenção, mas seus olhos sempre encontravam Jisoo, firme, elegante, imperturbável. Era um golpe silencioso, mas devastador. Ele percebeu que, mesmo estando ali, não controlava mais o que sentia. Jisoo havia tomado o destino em suas mãos. Em meio ao turbilhão, Hyun-woo começou a se aproximar ainda mais. Durante um intervalo, trouxe cafés para ela e, com um sorriso, disse: eu sei que é difícil lidar com certas pessoas, mas você não está sozinha. Jisoo sorriu, agradecendo com um olhar que dizia mais que palavras. Obrigada, Hyun-woo. É bom ter alguém em quem confiar. A tensão atingiu o auge numa reunião tensa com os três, no mesmo ambiente. Miná tentava impor ideias e impressões, mas Jisoo, calma e assertiva, conduzia cada ponto com clareza. Taehyun, sentado ao lado, sentiu-se dividido, impressionado com a força de Jisoo, mas perturbado pela lembrança do passado. Ao final da reunião, Miná, percebendo que não conseguiria abalar Jisoo, se aproximou de Taehyun de forma mais íntima. Talvez ele ainda me dê atenção, pensou, convencida de que seu charme funcionaria. Mas Taehyun, agora mais consciente, se manteve firme. A mulher que ele um dia escolheu não estava mais à sua mercê. E no mesmo instante, Jisoo percebeu que tinha o poder de escolher o que permitir em sua vida. Naquela noite, voltando para casa, ela segurava a mão de Yuna com força. O reflexo da cidade iluminada no vidro do metrô parecia contar uma história. O passado sempre tenta nos alcançar, mas quem decide o rumo do coração somos nós. Hoje foi difícil, mamãe, disse Yuna, bocejando. Mas você é muito forte. Jisoo sorriu, beijando a testa da filha. Sim, minha florzinha, mamãe é forte. Mas sabe de uma coisa? Não é só força, é também coragem. Coragem de seguir em frente, mesmo quando o passado bate a porta. E assim, entre cafés, olhares e lembranças, Jisoo entendeu. O passado pode aparecer a qualquer momento, mas só quem controla o presente consegue escrever o futuro. Enquanto a chuva fina caía lá fora, ela olhou para o horizonte e sorriu, certa de que nenhum fantasma do passado conseguiria apagar a mulher que ela se tornou. O escritório daquela semana parecia mais pesado do que nunca. O clima que antes era apenas profissional, agora se tornara um campo minado, emocional. Cada reunião era uma batalha silenciosa, cada olhar um lembrete de conflitos passados. Jisoo entrou com Yuna entregue à creche, ajustando a pasta de projetos sob o braço. Respirou fundo antes de abrir a porta, consciente de que naquele espaço nada seria fácil. Hyun-woo já estava lá sorrindo como sempre, mas com um leve toque de preocupação ao notar a tensão no rosto dela. Hoje vai ser mais intenso do que o normal, disse ele entregando uma xícara de café quente. Eu sei, respondeu Jisoo tomando um gole, mas nada que eu não consiga lidar. O problema não era apenas Miná. Ela, elegante e calculista,
Havia encontrado uma maneira de se aproximar de Tae-hyun, despertando nele emoções antigas e deixando Jisoo em alerta constante. A cada passo da rival, a tensão aumentava, mas Jisoo não se permitia demonstrar fragilidade. Aprendera a lutar com elegância, e aquela era a sua arma. Durante uma reunião estratégica, Mina tentou insinuar ideias com charme, esperando impressionar Tae-hyun. Mas Jisoo, preparada e focada, interveio com respostas claras e precisas, mostrando conhecimento e domínio do projeto. Acho que essa abordagem pode funcionar, mas precisamos considerar o público-alvo, disse Jisoo, olhando diretamente para Tae-hyun, que assentiu silenciosamente. Mina franziu a testa, percebendo que não conseguiria abalar a confiança de Jisoo. O clima no ambiente era quase palpável, uma dança de olhares, gestos e pequenas provocações que apenas eles entendiam. Enquanto isso, Hyun-woo observava discretamente, preocupado. Ele sabia que Tae-hyun ainda representava um perigo emocional para Jisoo, mas também percebia que ela lidava com tudo com maturidade e inteligência. Ele se aproximou dela durante um intervalo, entregando mais um café. Cuidado com Mina, ela é persuasiva, mas você é mais forte do que pensa. Jisoo sorriu, levemente cansada, mas confiante. Obrigada, Hyun-woo. Eu sei que posso contar com você. No final da reunião, Tae-hyun se aproximou dela com passos medidos. Jisoo, sei que é difícil, mas eu quero que saiba que estou tentando ser justo. Disse, tentando equilibrar profissionalismo e sentimento. Ela respirou fundo, mantendo a postura firme. Eu também estou tentando, Tae-hyun, mas não quero que passado e culpa confundam nosso trabalho. Enquanto eles falavam, Mina passou por perto, dando um sorriso provocador que não passou despercebido. Jisoo a observou por um instante e, em seguida, voltou-se para o computador. Não era hora de drama, era hora de foco. Após o expediente, Hyun-woo sugeriu que Jisoo relaxasse em uma cafeteria próxima antes de voltar para casa. Um pouco de chocolate quente pode ajudar a esquecer a guerra do escritório, disse ele brincando. Ela riu pela primeira vez no dia, sentindo-se leve. Obrigada. Preciso disso. Enquanto eles conversavam, Tae-hyun de longe observava a cena. O sorriso de Jisoo, a cumplicidade com Hyun-woo, o calor da risada dela, tudo isso o atingiu de forma inesperada. Percebeu que não bastava arrependimento. Era preciso agir com cuidado se quisesse algo diferente. A noite caiu sobre Seul, com as luzes da cidade refletindo nas poças de chuva. Jisoo voltou para casa com Yuna, sentindo-se mais confiante, mas consciente de que a guerra silenciosa continuaria nos dias seguintes. Ela sabia que precisava proteger o coração e a paz que conquistara, mesmo quando o passado insistisse em bater a porta. Enquanto embalava Yuna, pensou em Tae-hyun, em Mina e em Hyun-woo. Cada um ocupava um espaço distinto em sua vida, e o desafio seria equilibrar o presente sem permitir que velhos fantasmas interferissem. Sorriu baixinho, beijando a testa da filha. Mamãe sabe o que está fazendo. Só preciso de tempo. E coragem. Do outro lado da cidade, Tae-hyun refletia sobre suas escolhas. Mina tentava recuperar o que nunca mais seria seu, e Hyun-woo representava a tranquilidade e segurança que Jisoo agora cultivava. Ele percebeu que talvez não fosse apenas uma questão de reconquistar, mas de entender o que realmente importa. E assim, entre cafés, olhares e pequenas batalhas silenciosas, a vida continuava. Cada gesto, cada sorriso e cada decisão mostrava que, no fim, a guerra mais difícil não era contra os outros, mas contra o medo de perder novamente aquilo que se conquistou com tanto esforço. Os dias seguintes amanheceram mais calmos, mas por dentro, Jisoo sabia que o silêncio nem sempre significava paz. Depois de tantas semanas de tensão no trabalho, olhares cruzados e sentimentos mal resolvidos, algo dentro dela começava a mudar. Ela não queria mais viver, se escondendo atrás de feridas antigas. Queria entender e talvez finalmente perdoar.
Naquela manhã chuvosa, o som das gotas batendo na janela do escritório parecia acompanhar o compasso dos pensamentos dela. Tae-hyun estava no mesmo andar, mas evitava se aproximar. O orgulho o mantinha à distância, mesmo quando o coração implorava para tentar de novo. Mina, por outro lado, já percebia que o espaço que tentava ocupar nunca seria dela, e começava a perder a compostura. Hyun-woo notou o semblante abatido de Jisoo e se aproximou, com aquele jeito tranquilo que sempre a fazia se sentir em segurança. "Está tudo bem?" perguntou, deixando um chá de camomila sobre a mesa. Ela respirou fundo antes de responder. "Eu só... estou cansada de fugir do que aconteceu. Acho que preciso encarar." Naquele mesmo dia, o destino decidiu agir. Durante uma apresentação de resultados para a diretoria, um pequeno erro técnico colocou Jisoo e Tae-hyun lado a lado, revisando slides e tabelas na mesma sala. O ar ficou denso e o silêncio era quase ensurdecedor. Quando os outros saíram, apenas os dois permaneceram ali, olhando para o monitor que já nem importava mais. "Você ainda me odeia?" perguntou Tae-hyun, num tom baixo, mas sincero. Jisoo demorou a responder. "Eu não sei. Talvez não seja ódio. É decepção." "Eu acreditava em nós." Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu estraguei tudo. E o pior é que quando percebi já era tarde demais. Eu nunca quis te machucar, Jisoo. Mina foi um erro. Um momento de fraqueza, não de amor." Ela o observou em silêncio. Pela primeira vez, Tae-hyun não parecia o CEO confiante e inabalável. Era apenas um homem arrependido, tentando se reconstruir. O problema, Tae-hyun, é que às vezes o perdão não vem quando o outro pede. Mas quando o coração finalmente entende o motivo de ter doído tanto, ele deu um passo à frente, hesitante. "E você entende agora?" "Estou tentando", respondeu com um sorriso leve, mas triste. "Não sei se consigo perdoar por completo, mas quero deixar de carregar esse peso." Mina entrou de repente, com um envelope em mãos e um olhar tenso. "Desculpem interromper", disse, a voz tremendo. "Eu só queria dizer que vou pedir transferência para outra filial." Jisoo e Tae-hyun se entreolharam. "Isso é mesmo necessário?" ele perguntou. Eu fiz escolhas erradas, Tae-hyun." E olhou para Jisoo. "Eu te invejei. Sua força, sua calma, tudo o que eu não consegui ser. Eu quis tirar algo de você e acabei tirando de mim mesma." Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Jisoo apenas assentiu, sem raiva, apenas com empatia. Às vezes, o perdão também começa quando a gente entende o que causou. Mina respirou fundo e saiu, deixando um vazio no ar, mas também um leve alívio. Era como se uma parte do passado tivesse finalmente sido encerrada. Mais tarde, enquanto voltava para casa, Jisoo caminhava sob a garoa fina de Seul, sem guarda-chuva, deixando que a chuva lavasse o peso do dia. Hyun-woo a esperava na esquina, com um sorriso e um guarda-chuva aberto. "Eu sabia que você esqueceria o seu", brincou ele. Ela riu, aceitando dividir o abrigo. "Acho que hoje foi um dia importante." "Finalmente falou com ele?" perguntou curioso. "Mas sim. E pela primeira vez não doeu. Acho que o perdão tem mais a ver com a gente do que com o outro." Enquanto caminhavam lado a lado, Tae-hyun observava de longe, parado na calçada oposta. Não havia ciúme em seu olhar, apenas uma mistura de melancolia e respeito. Ele sabia que talvez o tempo não o trouxesse de volta para ela, mas o fato de vê-la bem já era uma forma de redenção. Ao chegar em casa, Jisoo colocou Yuna na cama e ficou observando a filha dormir. A luz suave do abajur iluminava o quarto, e o som distante da cidade parecia distante o bastante para permitir um suspiro tranquilo. "O perdão não apaga o que aconteceu", sussurrou para si mesma, "mas transforma a dor em aprendizado." Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima solitária escorrer. Não era tristeza, era libertação. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pronta para seguir em frente. 2 anos haviam se passado desde aquele dia em que Jisoo decidiu perdoar.
A vida, que antes parecia um campo minado de lembranças dolorosas, agora florescia com novas cores. A empresa, antes instável e mergulhada em conflitos, tornara-se uma referência em inovação. E Jisoo, agora oficialmente CEO, era o rosto e a alma dessa transformação. Seul parecia diferente, mas talvez quem tivesse mudado fosse ela. A mulher que um dia foi traída e abandonada agora caminhava com firmeza, cercada de respeito. A cada reunião, a cada assinatura de contrato, a cada olhar de admiração dos funcionários, ela se lembrava de quem foi e de quem escolheu ser. Numa tarde ensolarada, Hyun-woo entrou em sua sala, equilibrando 2 xícaras de café. Reunião encerrada, senhora CEO. Acho que você merece um descanso, disse, com aquele sorriso que sempre misturava leveza e ironia. Obrigada, Hyun-woo. Sem você, essa empresa não teria sobrevivido ao caos. E sem você, eu não teria aprendido que o café deve ser forte. E a paciência ainda mais, brincou, fazendo-a rir. Os dois se olhavam com uma naturalidade que ia além da amizade. Era como se o tempo tivesse lapidado o que antes era apenas um apoio em algo mais profundo, um sentimento calmo, maduro, construído em meio à reconstrução. Enquanto isso, Tae-hyun havia deixado a cidade. Depois da separação e da renúncia à presidência, partiu para o interior, onde abriu uma pequena cafeteria. Era uma vida simples, mas tranquila. Um dia, lendo uma revista de negócios, viu a foto de Jisoo estampando a capa, a mulher que transformou a dor em sucesso. Ele sorriu com os olhos marejados. Você conseguiu, Jisoo, murmurou. No entanto, o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Meses depois, durante uma conferência internacional em Busan, Jisoo foi convidada como palestrante principal. Ao sair do hotel com Hyun-woo, avistou uma cafeteria charmosa na esquina com um letreiro familiar. Café Mirio. O nome a fez sorrir. Mirio, o mesmo apelido carinhoso que Tae-hyun usava para chamá-la. Movida pela curiosidade, ela entrou. O cheiro de café recém-torrado e pão quente encheu o ar. Atrás do balcão, com mangas arregaçadas e um avental de tecido claro, estava ele. Por um instante, o tempo pareceu parar. Jisoo? Perguntou Tae-hyun surpreso, quase sem acreditar. Olá, Tae-hyun, seu café... Parece incrível. Os dois se encararam em silêncio. O constrangimento inicial deu lugar a um sorriso tímido, quase nostálgico. Hyun-woo, discreto, entendeu o momento e se afastou, deixando-os sozinhos. Você mudou, disse Tae-hyun, quebrando o silêncio. A vida muda a gente, respondeu ela com serenidade. E você? Aprendi que sucesso sem paz é vazio. Aqui, cada xícara que eu sirvo me lembra que as coisas simples também curam. Ela assentiu, observando o ambiente acolhedor, os clientes sorrindo, o som suave do vapor da máquina de expresso. Acho que você finalmente entendeu o que é amor de verdade, disse com um sorriso gentil. Aprendi com a mulher certa, respondeu ele sinceramente. Eu só não soube valorizar a tempo. Jisoo olhou para ele, mas sem tristeza. Tudo tem seu momento, Tae-hyun. O nosso passou, mas o aprendizado ficou. Ele serviu 2 xícaras e se sentaram à mesa da janela. Por que, Mirio? Perguntou ela, brincando. Ainda lembra? É claro que lembro. Mirio, o nome da mulher que me fez crescer, mesmo quando eu não merecia. O clima ficou leve. Jisoo riu, quebrando a melancolia. Ainda é o mesmo romântico desajeitado, hein? E você, ainda a mesma mulher impossível de esquecer. Hyun-woo observava à distância, sorrindo. Ele sabia que aquele reencontro não era sobre recomeçar, mas sobre encerrar com dignidade o que um dia foi amor. Antes de ir embora, Tae-hyun entregou-lhe um pequeno embrulho. Um presente da casa, disse. Dentro havia um porta-retratos com a frase gravada. Algumas quedas são apenas o início da subida. Ela segurou o objeto com carinho. Obrigada, Tae-hyun. Cuide-se, tá? Sempre, Mirio. De volta ao hotel, Hyun-woo perguntou-se, está tudo bem? Está,
Respondeu, olhando pela janela, o letreiro do café que se distanciava. Às vezes, a vida dá voltas só para nos mostrar que a gente venceu sem precisar machucar ninguém. No dia seguinte, durante a palestra, Jizu encerrou seu discurso com as palavras que resumiam toda a sua trajetória. O perdão não muda o passado, mas muda completamente o futuro. Enquanto o público aplaudia, ela sorriu, não para a plateia, mas para si mesma. E naquele sorriso havia tudo o que o tempo levou e o que o destino lhe devolveu: a liberdade de seguir em frente. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.